Boa tarde a todos. Nós começaríamos então a nossa sessão de trabalho para falarmos sobre a sustentabilidade da moda e a primeira apresentação vai ser uma apresentação sobre um aspecto que muitas vezes não é tão trabalhado e que tem a ver com o grande motor da moda, que tem a ver com aquilo que a moda comunica. Eu vou começar por referir, digamos, alguns aspectos que estão relacionados, como não poderia deixar de ser, com, digamos, trabalhos científicos. Vamos começar por ver, digamos assim, a moda de facto é um setor que movimenta muitos trilhões de dólares, que dá emprego a milhares de milhões de pessoas em todo o mundo, e isto não acontece por causa do marketing, isto acontece por causa das pessoas. Nós temos que, digamos, ir para além daquilo que é uma visão às vezes mais só de negócio ou só do ponto de vista do marketing da moda, para vermos efetivamente aquilo que é mais importante em qualquer atividade, e que é qual é o serviço que nós estamos a oferecer à sociedade e em que é que isto contribui em termos, digamos, de uma sociedade em que o ser humano seja mais humano. A moda tem um aspecto fundamental que tem a ver com o que é que eu aprecio sobre mim próprio, não é? O que é que eu sou? E, portanto, nós temos os trabalhos do professor Belk, um sociólogo, que fala sobre aquilo que é o real self, portanto, o que é que nós somos na realidade, e muitas vezes o modo como nós somos é o modo como nós temos aqui desta atriz, que é a Mila Kunis, que sem make-up e em termos do seu dia-a-dia aparece como uma pessoa perfeitamente, eu diria, normal, não é? Aquilo que às vezes os americanos dizem, a rapariga do andar ao lado. No entanto, todos nós aspiramos a mais, isto é, o ser humano tem uma capacidade que não têm os outros seres vivos, que é de contemplar a natureza, inclusivamente a si próprio, não é? Dito de uma maneira, digamos assim, um bocadinho bruta, não há nenhum cão que olhe ao espelho e que diga como eu sou lindo. Portanto, esta capacidade de nós olharmos no espelho e refletirmos sobre aquilo que estamos a ver é uma capacidade que é muito específica do ser humano. E, portanto, nós temos um ideal sobre nós próprios, e isso é chamado ideal self. Portanto, nós realmente queremos mostrar às pessoas que somos mais, não é? E são essas aspirações que muitas vezes nos levam a melhorar a nossa apresentação pessoal e a cuidar a nossa apresentação pessoal. E para além disso, nós nesta apresentação pessoal temos também a ajuda da moda, porque é o extended self. Porque muitas vezes nós somos nós, a nossa pessoa, eu, mas também aquilo que eu visto, aquilo que eu tenho. E há muitos objetos, muitos produtos que nós consumimos e que são como uma extensão de nós próprios. É por isso que nós, por exemplo, em ocasiões de guerra, muitas vezes a primeira coisa que se faz é retirar às pessoas tudo aquilo que eles têm. Porque as pessoas, quando se lhes é retirado as suas posses, não é? Quando são reduzidas, entre aspas, à sua insignificância como seres humanos, muitas vezes são humilhados, não é? Sentem-se humilhados. E, por outro lado, isso também faz com que, por exemplo, quando nós temos um produto, como seja, por exemplo, uma casa só por si é um produto que não tem grande valor, mas quando é uma casa que é o nosso lar, que é a nossa casa, nós temos lá coisas que nos lembram muitas vezes as pessoas de família, coisas que nós compramos numa viagem, e tudo isso é o extended self. E a moda aparece aqui, aparece em termos do ideal self e do extended self. Nós temos também
aquilo que os outros pensam de mim, não é? Portanto, eu não só posso olhar ao espelho, mas muitas vezes, e na maior parte das vezes, nós estamos em relação com os outros e os outros olham para nós e fazem uma determinada imagem e avaliam-nos, mesmo que seja, digamos, de uma maneira perfeitamente inconsciente, isto é, nós encontramos e não estamos a pensar, eu vou avaliar aquela pessoa. Não, é assim, nós automaticamente, quando falamos com alguém, fazemos um bom juízo, que pessoa tão simpática, ou então, que pessoa tão complicada. Então, nós em termos de linguagem, uma das primeiras coisas que nos chama a atenção é precisamente a linguagem do corpo. Nós falamos muito, mas só 25% da nossa linguagem é uma linguagem verbal. É assim, 75% é não verbal. E, portanto, por exemplo, eu às vezes brinco com os meus alunos nas aulas e digo, eles às vezes não fixam aquilo que eu dei na aula, mas fixam o casaco que eu usei. Ou se eu estava, digamos, com uma camisola, com uma cor um bocado, digamos, garrida ou o que seja. Então, em termos do body language, a primeira coisa que tem importância é a face, o rosto. É o nosso primeiro contacto com os outros. E é por isso que nós vemos que normalmente quando nós queremos, ocultar a identidade de alguém, por exemplo, a vítima de um crime, aquilo que se faz nas notícias é precisamente ocultar o rosto, não é? É ter um tipo de rosto em que nós não conseguimos identificar a pessoa. Isto também é utilizado hoje em dia em termos de arma política. Nós temos manifestações onde muitas vezes as pessoas não querem dar a cara, querem aparecer como a cara de uma causa. E, portanto, nesse aspecto é mais importante que seja chamada a atenção para a causa, seja ela a corrupção ou outra coisa qualquer, do que propriamente estarem a mostrar a sua face. Depois temos também quando se oculta a face, por exemplo, em caso de criminosos, não é? Falámos há bocado das vítimas de crimes e normalmente quando se vai preparar um banco ou os assaltantes, uma das coisas que têm, digamos, como norma é ocultar a face. E todos nós já vimos imensos filmes em que se vê a preocupação que as pessoas têm quando de repente, não é? Cai a máscara e as pessoas que estão a ser assaltadas veem a face. Porquê? Porque a face é aquilo que nos identifica. A face é aquilo que faz com que nós sejamos uma pessoa. E, portanto, isto chama-nos muito a atenção, não só em relação digamos, a toda a indústria que tem a ver com a área da cosmética e com a área da beleza, mas também com aquilo que é a apresentação pessoal. Porque nós, quando nos apresentamos perante os outros, o primeiro contacto que temos com os outros é pela nossa face, é pelo nosso rosto. E quando, por exemplo, nós chamamos muita atenção para o corpo e menos para o rosto, nós estamos a despersonalizar-nos. Nós estamos a tornar-nos uma massa, um objeto. É o rosto que nos identifica. Isto faz com que nós, de facto, mesmo do ponto de vista, digamos assim, masculino, e não foi por acaso que eu pus aqui esta imagem, que seja importante também cuidar da face. Nós nunca tivemos hoje em dia tantos produtos dedicados à área da pele, etc., para homens. Portanto, esta preocupação que muitas vezes se liga só ao mundo feminino das mulheres, não é verdade, não é? Não é verdade. Portanto, há muitos homens e cada vez mais homens que se preocupam também com a sua aparência e quando nós mulheres olhamos para um homem, nós normalmente gostamos de ver precisamente uma cara cuidada, uma pele bem cuidada, sem pontos negros. E eu vou dizer, e com um cabelo que seja bem tratado, não é? Ou com, enfim, um aspecto cuidado. Quando nós, eu peço desculpa que me adiantei, mas quando nós realmente chamamos a atenção
para o corpo, nós de facto estamos a contribuir para esta despersonalização. E eu aproveitei para pôr aqui, digamos, estas duas imagens de um filme que com certeza conhecem, da Pretty Woman, e em que vemos qual é a diferença em termos de apresentação e de imagem de uma pessoa que é a mesma pessoa, mas só que aparecendo de maneira diferente, ela é tratada de maneira diferente pelas pessoas. Depois temos também um aspecto que é importante em termos de body language e que é a questão da intimidade versus a face pública. Isto é, nós também, como seres humanos, somos o único ser vivo que tem a capacidade de conhecer o que é que se passa dentro de si. E eu peço desculpa porque eu gosto de cães, mas um cão normalmente não tem grandes crises existenciais. Os seres humanos sim têm, não é? Mais crises existenciais. E, portanto, nós em termos de privacidade somos capazes de conhecer os nossos sentimentos, de refletir sobre a finalidade das nossas ações, etc. E, portanto, nós temos de facto uma capacidade importante em termos de poder estabelecer relacionamentos com pessoas através da partilha dessa intimidade. E a partilha dessa intimidade tem também um body language. Porquê? Porque normalmente quando nós olhamos para uma imagem como esta de um casal que está abraçado, nós não pensamos que eles são dois estranhos que se encontraram na rua e que de repente resolveram ficar entrelaçados e descer a rua assim. O que é que nós pensamos? Pensamos, estas duas pessoas têm um relacionamento entre eles. E isto é engraçado porque, de facto, nós temos vários estudos científicos dentro da área da psicologia e que nos mostram precisamente que nós temos um espaço, em termos do espaço pessoal ou do espaço privado ou do espaço público, e que nós damos muita importância. Isto é, nós temos aqui este exemplo em termos de distância. Temos aqui um outro exemplo, digamos, também de uma imagem de alguém que se debruça sobre um bebê e nós pensamos, provavelmente, esta pessoa tem algum relacionamento próximo com este bebê. Mas reparem que esta pessoa pode ser um raptor. Esta pessoa pode não ter nenhuma relação com este bebê. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando esta distância corporal digamos, é usada fora daquilo que é normal, natural e universal, porque há, digamos, estudos feitos em termos de diferentes culturas e que falam deste aspecto, digamos assim, da linguagem do corpo e do papel da distância. Se, por exemplo, eu sou mãe de um bebê e uma pessoa estranha se chega ao pé do meu bebê e o agarra, eu encaro isso como uma ameaça. Então é assim, nós podemos dizer, não, ele só quis pegar no bebê, não quis fazer nada, mas é assim, aquilo está fora de contexto. Da mesma maneira que se eu vou aqui na rua e há alguém que chega ao pé de mim e me dá um grande abraço, mas não tem qualquer relação comigo, eu sinto isso como uma ameaça. E portanto, a linguagem do corpo é uma linguagem que é importante e, digamos, o público e o privado são duas coisas que são importantes também em termos da moda. Uma outra questão tem a ver com os valores. Os valores, nós temos aqui uma definição sobre aquilo que são os valores. Os valores, no fundo, têm a ver com as finalidades que eu prossigo na minha vida. Isto é, nenhum de nós avança e faz alguma coisa, nem que seja levantar-se de manhã, sem ter, digamos assim, algum objetivo de fazer alguma coisa, nem que seja tomar um sumo de laranja em um café, ou sair para ir dar a volta e passear o cão, ou o que seja. É assim, nós temos finalidades na nossa vida, nós temos valores que são mais valiosos do que outros. E é através dessa constelação de valores que nós construímos a nossa
autoestima. Isto é, os valores têm um papel fundamental em termos daquilo que nós queremos ser, aonde é que nós queremos chegar, o que é que nós queremos construir. E, portanto, em termos de valores, nós sabemos que muitas vezes, quando nós estamos, por exemplo, em alta competição, aquilo que faz com que um atleta todos os dias se levante cedo e faça treinos é porque quer ser o número 1 no pódio, não quer o número 2. Depois, quando nós quando nós olhamos para o espelho e há alguma imperfeição que nós vemos, é assim, nós queremos ir ver o que é que podemos fazer, pode ser em relação ao nariz, pode ser em relação a uma pele que seja mais ressequida ou que seja, é assim, nós temos de facto, digamos, valores em termos de apresentação, em termos da maneira como os outros nos veem e que vão influenciar as nossas escolhas e os nossos atos em termos do dia-a-dia. E em termos de evolução da loja, da moda, nós temos aqui aspectos muito interessantes que eu não me vou alongar porque não é esse o objetivo, mas, por exemplo, uma das coisas que é interessante é nós pensarmos como é que as calças de ganga entraram dentro da área da moda. Portanto, as calças de ganga são aquilo que era utilizado pelos trabalhadores norte-americanos, porque eram um tecido extremamente durável. Quando ele começou a ser utilizado na construção de tendas. Depois, para os trabalhadores manuais pensaram assim, realmente se nós utilizarmos outros tecidos, não conseguimos ter dinheiro para poder usar calças, porque estamos constantemente a romper as calças que usamos. E, portanto, os trabalhadores norte-americanos começaram a utilizar as calças de ganga. As calças de ganga entraram na moda pelo meio da universidade, isto é, pelo movimento em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores. Isto é, os professores universitários e os universitários começaram a utilizar as calças de ganga porque disseram, nós somos iguais aos outros, nós somos trabalhadores. O nosso trabalho é tão valioso como o trabalho de uma pessoa que, eu diria falsamente, tem o epíteto de trabalho manual, porque nós nunca vemos um trabalho que seja manual, onde a cabeça não esteja também metida. E, portanto, nós temos aqui, digamos assim, aquilo que é, eu diria quase, a farda que muitas vezes na universidade se usa, entre os alunos universitários, entre os jovens, da calça de ganga, e que muitas vezes as pessoas não sabem que assim é uma moda que já tem quase 100 anos e que nasceu precisamente deste movimento. Um outro movimento que influenciou a moda foi o movimento hip-hop. O movimento hip-hop nasceu nos bairros que eram, sobretudo, de população negra nos Estados Unidos. Porquê? Porque muitas vezes essas pessoas não tinham grandes possibilidades em termos de mobilidade social e muitas vezes eram apanhados por movimentos de gangues e transformavam a sua vida como uma vida em prol do crime. E houve alguém que resolveu dizer, não, nós não nascemos para isso, nós nascemos para a música, nós nascemos para coisas belas e, portanto, criou o movimento hip-hop. O movimento hip-hop fez com que, através da música, através da cultura, muitos jovens se pudessem, digamos assim, emancipar do ponto de vista social e económico e chegassem mais longe e vissem que não tinham apenas uma saída, que tinham mais do que uma saída. Dentro deste movimento, nós sabemos que ainda hoje temos dentro dos Estados Unidos e noutros países também, movimentos racistas e muitas vezes as pessoas são vistas pela cor da sua pele e muitas vezes, e esse é o papel muitas vezes da Amnistia Internacional, são encarceradas muitas vezes sem culpa formada. Eu não quero falar daquilo que se passou, digamos, nos últimos 2 anos nos Estados Unidos, porque o fenómeno do racismo existe em todos os países, de uma maneira ou de outra, mas aquilo que acontece é que
normalmente aquilo que, quando as pessoas iam para a prisão, uma das coisas que lhes era retirada era o cinto e eram os atacadores dos sapatos. Porquê? Porque eles podiam se enforcar na cadeira. Porque eles podiam fazer alguma coisa com esses, digamos, acessórios em termos de moda. E, portanto, o que aconteceu foi que as pessoas cá fora, não é? E nomeadamente a população negra nos Estados Unidos, começou a dizer, não, os nossos irmãos estão na prisão e nós estamos aqui com eles, nós queremos ser iguais, nós queremos mostrar que somos como eles. E, portanto, eles passaram a usar as calças sem cinto e as sapatilhas sem atacadores. E este movimento da moda que foi, digamos, descoberto por Ralph Lauren quando precisamente o ascensorista do seu prédio estava apresentado dessa maneira e ele perguntou, porquê que estás assim? E ele disse, eu estou assim porque os meus irmãos estão a sofrer. E ele pegou nesta, digamos, nesta bandeira em termos do hip-hop e resolveu pô-la, digamos, na passarela, no runway da sua coleção. Neste momento nós falamos de sustentabilidade e falamos de sustentabilidade na área da moda e eu não vou falar de sustentabilidade, porque nós vamos ter aqui pessoas muitíssimo, digamos, com muitas coisas muito interessantes para dizer sobre esse aspecto. Nós sabemos que a moda é das indústrias mais poluentes do mundo. Porquê? Porque nós temos um modelo de moda linear, em que vamos buscar a natureza, em que produzimos, em que vendemos e onde depois deitamos fora. E muitas vezes as pessoas deitam fora e aquilo que acontece é que nós temos de facto toneladas de roupa, muitas vezes com produtos químicos, que estão a poluir o ambiente. E por outro lado, há negócios que surgem, não é? Neste momento nós no Comeji estamos precisamente a fazer um estudo na área da venda em segunda mão. A venda em segunda mão não é a venda em lojas de caridade ou em lojas vintage. Nós neste momento temos um movimento do ponto de vista global em que todos os anos a venda da moda em segunda mão em plataformas online como a VCR Collective ou em plataformas online como a Vinted ou a Sellpy, as pessoas usam, não em segunda mão, às vezes pode ser em terceira mão ou em quarta mão, ou podem ser coisas que nem sequer chegaram a ser usadas, porque há algumas coisas que me disse ainda esta semana uma aluna minha numa aula, que é, há pessoas que vendem roupa em segunda mão com a etiqueta, isto é, compraram essa roupa e nem sequer a chegaram a usar. E, portanto, este modelo, concretamente da segunda mão, está a ser uma revolução dentro da área da moda, está a ser uma revolução também por causa dos algoritmos, por causa do machine learning e de certeza que vai ser uma surpresa nos próximos anos dentro desta área. E, portanto, eu ia passar a palavra agora à Lula Kia. Temos aqui só, digamos assim, algumas estatísticas em termos da área da moda e eu ia deixar só o meu contacto para depois, se quiserem fazer algumas questões, terei todo o prazer e estarei disponível para as responder. Obrigada.